Quero falar um pouquinho agora sobre relação das pessoas com os partidos. Teve uma pesquisa que foi feita pelo Instituto da Democracia, que chama A Cara da Democracia, e que perguntou para as pessoas se elas simpatizam ou não com os partidos. E teve uma resposta muito interessante, porque o PT, do governo federal que está no poder atualmente, ele divide bastante as opiniões quando falamos em simpatia e em antipatia a partidos. Eu tenho essa pesquisa aqui para mostrar para você e logo depois a gente vai debater ela com os nossos comentaristas. Preferência partidária. Aí a primeira pergunta feita foi: você simpatiza com algum partido? 20% disseram que sim. 80% disseram que não. E aí a gente traz um recorte interessante. Desses 20% que disseram que sim, simpatizam com algum partido, 65% responderam que têm simpatia pelo PT. 15% pelo PL, que é do ex-presidente Jair Bolsonaro, 17% outros, 4% não sabe, e aí ninguém não respondeu. Todo mundo deu algum tipo de resposta. E aí tem uma segunda pergunta que foi feita por essa pesquisa. Há algum partido do qual você não goste? 36% disseram que sim, 61% disseram que não. Dentro desse 36% que foi mencionar a antipatia das pessoas pelos partidos, 54% disseram que tem antipatia pelo PT, ou seja, não gosta do PT. 19% do PL, então o outro partido, ambos mostrando aí de certa forma a polarização que a gente tem aqui no país. 18% outros partidos, não sabem 8% e não respondeu 1%. Eu quero até colocar para você aqui que essa pesquisa ela foi realizada com 2.558 entrevistados presenciais em... Opa, abriu uma abinha aqui para mim. Em 167 cidades de todas as regiões do país entre os dias 22 e 29 de agosto. Margem de erro, 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí eu queria entender de vocês como é que a gente pode ler essa sociedade que, entre os que têm simpatia, preferem o PT, mas entre os que têm antipatia, também detestam o PT, Alan Gani. Olha, primeiro, os 80% que não têm simpatia por nenhum partido já mostra como a política ela está desmoralizada no país. O povo está cansado, né? O povo está cansado. E, em parte, por tudo que vem acontecendo, agora com essa anulação toda aí da Lava Jato. Quer dizer, o brasileiro ele está completamente sem esperança. Então, acho que essa pesquisa ela é muito boa ao retratar isso. E aí, ela capta também a polarização. Então, porque justamente os partidos, quando tem uma preferência, e aí a gente analisa dentro dessa preferência, qual que é o primeiro e o segundo colocado? O PT e o PL. O que explica o PT talvez ter a maior simpatia para aqueles que se interessam e a maior antipatia também? O PT ele está há muito mais tempo e ele é identificado como o partido da esquerda há muito tempo, partido organicamente de esquerda. Ao passo que o PL agora, recentemente, tomou uma posição muito mais clara à direita ao abraçar aí todo o bolsonarismo, o Bolsonaro e todos os seus apoiadores. Mas é de agora. Vamos lembrar que o PL, no passado, já fez parte da base do governo Lula, apoiou o Lula, era um partido que se identificava com o Centrão. Então, talvez isso que explique o PL não ter um protagonismo, rivalizando ali com o PT a primeira colocação. Piperno, que análise você faz dessa divisão que traz simpáticos e antipáticos a ambos os partidos, que seriam considerados hoje aqueles que geram maior embate? Bom, primeiro que existe petismo e antipetismo. Isso é muito significativo porque ainda não existe o anti dos outros. Você tem, por exemplo, você pode ter bolsonarismo e antibolsonarismo, mas não em relação à sigla. Né? Isso, o dado... E foi algo que o próprio partido construiu? Sem dúvida. A partir do momento que o Bolsonaro acabou de... É óbvio que esses eleitores que identificaram o PL como partido da preferência e como o PL, o partido que eles menos gostam, estão já associando o partido ao presidente Bolsonaro, isso é fato. Surpreende porque, assim, qualquer pesquisa desse tipo que fosse feita 2, 3, 5 anos atrás, ela daria geralmente PT e PSDB. E muitas vezes eu já vi várias em que o MDB era um outro partido citado. Sumiu do mapa. Entrou no outros. Outros, exatamente. É muito pouco para quem já teve... Por exemplo, em 1986, a Constituinte, o PMDB elegeu 305 deputados, que pode parecer hoje algo
que soe como uma miragem. Mas é uma pena isso, de que esses partidos eles tenham perdido densidade, porque, por exemplo, você vai em muitos países aqui da América do Sul, Argentina, existe partido peronista, há 1000 anos ele sempre vai ter, seja a fase boa, ele sempre vai ter uma base importante. Você vai no Uruguai, blancos e colorados, você vai no Paraguai, colorados, enfim. Aqui no Brasil, não. Aqui a gente tem uma pulverização partidária, né, Gustavo Segré? Mas lembra que a semana passada eu trouxe uma palavrinha, que era uma frase, dissonância cognitiva militante. Quando a gente avalia, por exemplo, vou tomar 2 exemplos. Bahia, desde 2007, governada pelo PT. Melhorou a segurança? Não. Melhorou a saúde? Não. Melhorou a infraestrutura? Não. Melhorou a educação? Não. Sobre 10 cidades mais inseguras, 6 estão na Bahia. E aí você pergunta, como pode continuar ganhando aquele que provocou grande parte do estrago? Militância dissonante cognitiva. Não importa o que você mostre, na Argentina também? Igual. Isso explica por que o peronismo ainda continua tendo 25% ou 30%. Quando essa simpatia cai de 25%, terminou o ciclo. E aí você observa, e concordo com o Piperno, que no caso do Bolsonaro, independe do partido. Ele já mudou até do partido. Então não é vinculado com o PL. Na questão, por exemplo, do MDB, cuidado, porque a maioria das cidades continuam sendo governadas pelo MDB em termos de quantidade de prefeituras. Então, essa explicação de por que o PT tem tanta simpatia com aqueles que simpatizam com o partido. Militância cognitiva dissonante ou dissonância cognitiva militante. É uma questão de que continua apostando. E aí você toma a contracara. Santa Catarina e São Paulo, como estados, nunca foram governados pelo PT. E aí você vê, e são os estados que melhor desempenho indicadores têm. Então é uma questão sociológica difícil de explicar, mas que muito bem tem sido feito pelo PT de cativar as pessoas que continuam votando, mesmo sendo, de alguma forma, as vítimas desses governos. Piperno, você concorda com essa análise que foi feita pelo Segré? Não, por exemplo, qual a região mais rica do país? A cidade de São Paulo, né? Que a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes, tem mais habitantes que Santa Catarina, que o Rio Grande do Sul, Paraná e tal, já foi governada 3 vezes pelo PT. E, aliás, o presidente Lula foi o mais votado aqui na última, né? Então, claro, dependendo da delimitação geográfica que a gente toma, é possível falar, já foi ou não foi. Agora, nessa área que é a grande metrópole do Brasil, o PT já foi governo 3 vezes. Arremate, o PT ele tem uma força, isso o livro do Flávio Gordon, A Corrupção da Inteligência, traz muito bem. Talvez seja o primeiro partido, né, a ter uma concepção gramsciana, né? Um partido onde ele vai além de um partido político. Ele tem representantes intelectuais na sociedade que formam opinião nas universidades, ele tem representantes na mídia, ele tem representantes na igreja. Então é um partido com muito poder, dado essa força cultural que ele tem também. Eu tenho dúvida se isso vai se manter por muito tempo. Eu identifico muito o PT com o fenômeno Lula. Lula, claro. E vejam bem, há já 2 indícios muito claros de que o PT começa a ser substituído em alguns setores pelo PSOL. Isso é verdade. São Paulo e Rio de Janeiro. As cidades de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Nas 2 maiores metrópoles do país, hoje o PSOL já vai se tornando uma força mais relevante. Mais à esquerda progressista. Concordo com essa leitura, Piperno, mas em ambos os casos, tanto o PSOL quanto o PT tem muita força que é fora do partido, dentro, né, meio intelectual, universidades e mídia.